Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de meditação. Vamos recebendo o pessoal aí. Se tiver algum probleminha aqui na transmissão, por favor, me avisem, a gente vai ajustando. Esse é o último encontro do ano, né? Já está aí na semana de encerramento desse ano. E nós vamos falar justamente disso, esse período, de como enfrentar ele da melhor maneira possível, que tipo de atitudes, né, são melhores nessa época. Então, esse é o nosso tema de hoje, e nós faremos também uma prática para devolver, né, toda essa energia que a gente acumulou durante o ano aí, devolver para o universo, ficar tranquilo, poder aproveitar melhor esse ano que chega agora. Eu queria começar esse encontro com um texto, né? Um texto que eu considero muito bonito e que traz justamente essa orientação para como lidar com essa época do ano, que geralmente é uma época de muita ansiedade, a gente acaba ficando um pouquinho nervoso, ansioso, às vezes frustrado, porque o ano não foi muito bem aquilo que a gente imaginava. Às vezes, né? Às vezes foi muito bom também, depende, né? Para cada um é uma experiência única. Então eu vou ler esse texto para vocês, é um texto do Osho, que, na minha opinião, na minha concepção, foi um grande guia espiritual, aí, uma pessoa que deixou mensagens muito importantes para a humanidade. Apesar de ter feito umas coisas meio assim, eu ainda acho melhor olhar para a parte boa da obra dele. Então eu vou começar a falar do texto. Ele diz assim: eu resolvo nunca fazer quaisquer resoluções, porque todas as resoluções são restrições para o futuro. Todas as resoluções são prisões. Você decide hoje o que será amanhã, você destruiu o amanhã. Permita que o amanhã tenha o seu próprio ser. Deixe-o vir à sua maneira. Deixe-o trazer os seus próprios dons. A resolução significa que você só irá permitir que isto aconteça e não permitirá que aquilo aconteça. Resolução significa que você gostaria que o sol nascesse no oeste e não no leste. Se ele se levantar no leste, você não abrirá sua janela. Você manterá sua janela aberta para o oeste. O que é resolução? Resolução é luta. Resolução é ego. Resolução é dizer: eu não posso viver espontaneamente. E se você não pode viver espontaneamente, você não vive, você só finge. Portanto, que haja apenas uma resolução. Eu nunca farei nenhuma resolução. Largue todas as resoluções. Que a vida seja uma espontaneidade natural. A única regra de ouro é que não há regras de ouro. Esse texto é do Mestre Osho. O que ele quer dizer com isso? Que se você tem um monte de resoluções para o ano que se inicia, você não está permitindo que ele chegue exatamente como ele é. Não tenha dúvida que o ano vai trazer muitas bênçãos, muitas coisas boas e muitos desafios também.
mas ele vai trazer exatamente o que ele precisar trazer. Exatamente o que você precisa para o seu crescimento, para a sua evolução. Você ficar tentando prever isso pode trazer uma certa frustração, porque geralmente as coisas não acontecem bem como a gente quer. Elas acontecem como elas precisam acontecer. Então, o conselho que eu dou, gente, não fiquem fazendo listinha de coisas. Não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai vivendo conforme o tempo vai trazendo os seus dons, trazendo as suas coisas. Deixa que o universo trabalhe, que ele traga para você o que você precisa. Então, assim, é muito difícil viver bem fazendo muitas exigências para si mesmo. Procure não fazer isso. E aí nós temos um paralelo entre o que é expectativa e o que é a realidade. Quando nós criamos expectativas, nós estamos nos prendendo numa teia, na verdade. Quando você cria uma expectativa, você está direcionando a sua experiência para algo que quase todas as vezes não vai ser o que você vai ter. Quantas vezes, eu vou dar um exemplo. Quantas vezes você foi ter uma conversa com uma conversa às vezes difícil, e você ficou ensaiando aquilo, imaginando mil cenários, mil coisas, pensando, puxa, vai ser assim, vai ser assado, vai ser difícil. E aí, quando você chegou na hora, ela foi totalmente diferente. Às vezes não teve nem aquele peso que você imaginou, às vezes foi uma coisa tranquila, às vezes você saiu muito bem da conversa, não esperava, né, que fosse uma coisa boa. Veja, você montou todo um cenário, criou toda uma expectativa e a realidade era outra. Só que ao criar essas expectativas, você desperdiçou energia. É um desperdício de energia vital. Então, deixa as coisas virem como elas têm que vir. Permita que as coisas aconteçam como elas precisam acontecer. Isso vale também para aquelas listinhas que a gente faz no ano novo. Não, esse ano eu vou trocar de carro. Esse ano eu vou mudar de emprego. Esse ano eu vou fazer mais exercício. Não, esse ano eu vou fazer dieta. Faça tudo isso, vá em direção a tudo isso, mas permita também que isso não aconteça. Pode ser que não era para acontecer. Aí você se sente, às vezes, culpado, se, puta, podia ter feito melhor. Não, você fez aquilo que você tinha que fazer. Você trouxe aquilo que você podia fazer. Pode ter certeza disso. O nosso melhor, ele muda de um dia para o outro, de um mês para o outro, ele vai mudando. A gente está sempre fazendo o melhor, mesmo que não ache isso. Então, é importante você fazer o quê? Viver o momento presente, viver o agora. O agora traz muitas joias, traz muitas coisas boas, mas nós temos que aprender a viver esse momento. E aí tem uma chave, né, para você não ficar perdido nessas resoluções, nessa luta, nessa coisa ali, né, que às vezes vem o ego e entra junto e quer fazer você planejar um monte de coisas que você às vezes nem quer, nem precisa, que é justamente o desapego. Né? Desapegue de um futuro que você não sabe como é que vai ser. Né? Vamos dizer assim, você queria muito que uma coisa acontecesse e aquilo talvez aconteça, talvez não. Tem que aceitar que isso é um curso natural da vida. E você não pode se sentir mal com isso, porque justamente você não tem controle. E quando você não tem controle, você desapega, relaxa, deixa aquilo acontecer. Imagina o tanto de energia que tem que se juntar e se ficar mais densa e chegar num ponto ali para que o que você precisa se manifeste aqui nessa realidade. É muita energia. Então, tenha paciência. Espere isso tudo se materializar. Não queira forçar a coisa, não queira, né? Na verdade, assim, gente, a melhor maneira de você conduzir, né, uma visão assim para um futuro é tendo desapego e também tendo uma atitude relaxada, tranquila,
né? Ficando atento, claro, que quando aquelas oportunidades passarem por você, você esteja bem, tranquilo, olhando, observando, para poder captar aquilo, poder aproveitar aquilo. Esse é o grande segredo. Lembrem-se dessa palavra, essas duas palavrinhas, atenção relaxada. Eu estou atento, eu estou presente nesse momento, eu estou relaxado. Se você não tiver, busque isso em qualquer momento que você esteja vivendo. Aí você não precisa criar expectativas, você está momento a momento, vivendo o que a vida está trazendo para você. Sem ansiedade, sem estresse, sem frustração. E eu sei que parece difícil, né? Mas não é. Na verdade, quando você começa a relaxar e ficar atento, você vê as coisas fluindo naturalmente, espontaneamente, sem qualquer problema. Você começa, inclusive, a confiar nos caminhos que as coisas tomam, né? Porque elas vão se manifestar. Muitas vezes, independente da sua vontade. Atenção relaxada. São uma grande chave para quem puder compreender. Então, a gente vai fazer uma prática, né? Essa prática ela é muito fácil, muito tranquila, tá? Não se preocupe se você talvez nunca tenha meditado, porque é muito tranquilo, você vai ser guiado nessa prática, né? O importante é relaxar e deixar se permitir, né, fluir com essas palavras, com essas instruções, vamos dizer assim, né? Abandonar um pouquinho assim a sua realidade, seja qual for, para nesse momento aqui estar conectado, porque nós todos estamos conectados aqui, mesmo que a gente não esteja um do lado do outro, um olhando no olho do outro, essa conexão de energia existe. Por isso que meditar em grupo é muito forte, tem uma força muito especial, muito maior, né? Porque cada um está equilibrando a energia do outro ali, se ajudando, né? E é muito importante, inclusive, que vocês venham na aula ao vivo, porque só na aula ao vivo tem essa energia acontecendo, né? Por isso que eu recomendo bastante, assim, estar aqui presente com a gente, inclusive para tirar dúvidas, às vezes fica uma coisa meio, né, não entendi direito, a gente consegue esclarecer aqui na hora, né? Então fica o convite para sempre estar presente aqui na aula ao vivo. Antes de começar a prática, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Quem está vindo pela primeira vez, né, pode deixar, por favor, o contato ali na conversa. Pode ser o WhatsApp, pode ser o Instagram, para que a gente consiga continuar essa conversa, continuar interagindo, para que a gente consiga avisar vocês das meditações, né, o que está acontecendo. E também, se precisar entrar em contato, tirar alguma dúvida, querer indicação, às vezes, de um livro, de um curso, alguma coisa assim, eu estou completamente à disposição. Uma trilha sonora bacana para nós aqui. Quem está com a câmera ligada, me diz, por favor, se a música está legal, se a voz dá para escutar bem também. Faz um joinha assim para eu saber. Vocês entenderam? Estão me ouvindo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume. Pessoal, nós vamos começar a prática agora. Vou pedir para que você esteja onde estiver, seja qual for a posição, sentado, deitado, não tem problema, qualquer posição a gente consegue, né, fazer essa prática. Só vou pedir para que você se ajeite um pouquinho, sabe? Tente ficar mais confortável, dar aquela ajeitadinha no corpo, assim, né? Para você conseguir ficar com o corpo soltinho. Se você estiver segurando o celular na mão,
Não precisa ficar segurando ele olhando para a tela, tá? Se quiser deixar num cantinho ali, se vai escutar a voz, é o ideal, né? Para você não ficar, né, segurando ali, não ficar fazendo nenhum tipo de esforço. E eu vou pedir nesse momento que vocês realmente deixem as coisas lá fora, né? Seja coisas boas, seja coisas não tão boas assim. Vamos deixar isso aí lá para fora agora, né? E fazer aqui a nossa prática completamente presente, aqui, nesse momento, certo? Então, eu vou pedir para vocês que a partir desse momento feche os olhos suavemente, apenas pousando as pálpebras dos olhos, sem forçar os olhos, sem fechar com força. E aí, ao fechar os olhos, vai relaxando os músculos do seu rosto, os músculos em volta dos olhos. Perceba se você às vezes não está forçando a sua mandíbula. Solta a mandíbula também. E aí você pode, aos pouquinhos, voltar a sua atenção para a sua respiração. Começa a observar o seu corpo respirando, o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Veja se você consegue perceber nas suas narinas a temperatura desse ar, se há algum aroma. Perceba também as pequenas pausas que existem entre uma respiração e outra. Conforme você vai ficando consciente da sua respiração, vá aos pouquinhos, sem pressa, começando a soltar o seu corpo. Tente perceber se existe alguma área do seu corpo que está mais tensa. Dê uma atenção especial aos ombros. Veja se você não está puxando os ombros para cima. Solte eles em direção ao chão. Sinta os seus ombros relaxando de dentro para fora. Perceba que no ritmo da sua respiração, que vai ficando mais lento, sua respiração vai ficando cada vez mais relaxada, você consegue também, ao mesmo tempo, ir soltando o seu corpo. Tente soltá-lo mais um pouquinho a cada expiração. Aqui, qualquer esforço é desnecessário. Então, desobrigue o seu corpo nesse momento de fazer qualquer esforço. Enquanto você vai respirando e relaxando, vá percebendo também o que possa estar acontecendo na sua mente nesse momento. Apenas observando se ela está agitada, se ela está mais parada, se estão vindo pensamentos ou não. E a partir do momento que você se torna consciente desse movimento mental, deixe ele acontecer de forma totalmente espontânea. Deixe os pensamentos, imagens,
raciocínios, simplesmente passar por você, sem se agarrar a nenhum deles. Nesse momento, você é apenas um observador do que acontece no corpo, do que acontece na mente, e também o que acontece no seu coração, nas suas emoções, seja lá o que você possa estar sentindo nesse momento, simplesmente acolha e deixe passar. Tome uma respiração um pouquinho mais profunda e nesse momento mentalize, visualize ou imagine que todas as situações que aconteceram esse ano estão agora formando uma única imagem, uma única fotografia. Você consegue enxergar isso na sua tela mental. O ano de 2022 inteirinho em uma única imagem. Escolha essa representação como você quiser, com imagens, com itens, da maneira que você achar melhor. Então imagine que toda a sua experiência, tudo que aconteceu nesse ano que passou, está nesse retângulo, como se fosse uma fotografia. Tudo muito colorido, muito vívido. E agora vá muito lentamente, aos pouquinhos, deixando esta imagem em preto e branco. Veja como se as cores fossem aos pouquinhos sumindo, bem devagarinho, desaparecendo. As imagens vão ficando mais pálidas, em preto e branco. E aí essa fotografia mental que você criou começa a se afastar de você, aos pouquinhos, e vai indo para longe, cada vez mais longe. E aí ela some, fica bem pequenininha e desaparece. Foi para tão longe que você não consegue mais ver. E agora você faz um pedido para que toda essa energia que acompanhou você durante esse ano seja devolvida para a Terra, seja devolvida para o universo, seja liberada. Você não precisa mais dessa energia com você. Então imagine, visualize essa tela mental que você está observando agora, ficando totalmente branco, um branco muito agradável, muito suave, uma sensação de leveza, de limpeza, e que com isso você está se abrindo completamente, tranquilamente, com boas energias, para o ano que começa daqui a pouco, aceitando todas as possibilidades, acolhendo a tudo que possa acontecer, mas deixando isso aberto, em branco, sempre com as boas-vindas ao que quer que aconteça. Claro, desejando paz, desejando alegria, desejando bons momentos, mas também aceitando e acolhendo aqueles que não forem assim tão bons.
entendendo que esses momentos são para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu despertar. Sinta essa leveza no seu coração. E agora você pode relaxar completamente diante dessa limpeza, diante desse exercício de desapego que você fez agora, porque nunca nada vai faltar para você. Sempre acontecerão coisas novas, sempre virão coisas novas, experiências, vivências. O universo está preparando muita coisa boa para você, mas você precisa estar aberto a isso, receptivo, de preferência vazio também, para que as coisas possam realmente ir até você. Vou pedir para que vocês tomem novamente uma respiração um pouquinho mais profunda, sentindo bem o seu corpo relaxado. Sinta o corpo todo agora, como se o corpo todo estivesse respirando. Agora nós trazemos essa leveza do exercício para esse momento e vamos aos pouquinhos, sem pressa nenhuma, no tempo de cada um, abrindo muito lentamente os olhos. Ao abrir os olhos, observe o ambiente à sua volta, os objetos que cercam você. Perceba se o seu corpo não está pedindo nenhum movimento, às vezes um alongamento, né? Vira o pescoço para um lado, para o outro, para cima, para baixo, percebendo tudo que esse exercício trouxe para a gente agora. Tenha sido fácil, tenha sido difícil, não importa, né? Vamos acolher essa proposta, essa disposição de estar aqui fazendo esse exercício junto com todos, né? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Conseguiram dar aquela relaxada? Esse exercício ele é muito bom, tá? Vocês podem usar ele sempre que detectarem, assim, tem alguma coisa do passado incomodando, tem alguma coisa que ali está difícil de lidar, sabe? Faz esse exercício, enxerga essa imagem, enxerga como se fosse uma fotografia, deixa ela bem colorida, vai deixando preto e branco e vai imaginando ela se afastando de você. É um exercício muito bom, assim, para dar uma aliviada, às vezes naquelas lembranças, sabe? Que deixa a gente ansioso. Isso é muito bom. Vocês vão ver que bastante coisa, assim, vai sendo dispensada, bastante energia vai indo embora, né? Nós temos apego também. Nós temos apego às coisas que acontecem que a gente não gosta. Que bom se a gente tivesse apego a todas as coisas boas, né? Mas, na verdade, nenhum apego é recomendado, justamente porque sempre vão vir coisas boas. Sempre vão estar chegando coisas novas, experiências novas. E quanto mais você estiver vazio, melhor, né? Então fica aqui esse conselho, né, dessa prática que faz muito bem.
Queria agradecer de coração a presença de todos vocês aqui hoje, né? Nós juntarmos essa energia toda aqui, estarmos fazendo uma prática. Isso é muito bonito, muito legal de como acontece, né? E também desejar um ótimo ano novo para vocês, para todos vocês, para a família de vocês, né? Vejam esse momento como uma oportunidade de ser mais espontâneo, de ser mais amoroso, né? De resolver as coisas que estão mal resolvidas com as pessoas, né? Às vezes a gente gosta muito de uma pessoa e está desentendido com ela. Não deixem isso perdurar por mais um ano, né? Já façam ali um movimento, vão resolvendo essas coisas, né? E principalmente evitem resoluções, né? A aula foi só para passar essa mensagem hoje, né? Evitem, quando vocês verem a mente criando muita coisa já para o ano que vem, não, 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 fica tranquilo aí, eu vou receber o que vier, né? Eu vou estar aberto para o que aparecer, para o que vier, e mantenha a atenção e o relaxamento. É um caminho muito legal. Tá bom, meus queridos? Agradeço muito a presença de vocês novamente. Vou pedir para que vocês levem aqui as mãos próximas ao peito e todos nós nos saudamos com um sincero namastê. A divindade que habita em mim, saúde a divindade que habita cada um de vocês. Boa noite, bom descanso e nos vemos na... Ah, eu acho que quarta que vem não vai ter a aula, ainda estou vendo isso, tá? Mas a princípio é para ter toda quarta às 20 horas. Qualquer coisa vai ser avisado lá no grupo, como sempre, né? A gente sempre está informando vocês e vamos continuando a conversar aí. Muito grato. Até a próxima aula.